neste mesmo espírito, gostaríamos de poder cantar agora mais um hino, que é o hino 173. Hino 173. Jesus quer entrar na nossa vida. Vamos-lhe abrir. Será que nós, pela nossa teimosia, rebeldia, ainda continuamos com a porta da nossa vida fechada a Jesus? Será que Ele não merece assumir a nossa vida, o nosso ser, o templo que é o nosso corpo para a sua habitação? Até quando? Hoje estamos um pouco desfalcados, a minha mulher está um pouco em baixo e por isso nós estamos aqui, mas vamos continuar e desde já quero saudar todos aqueles e aquelas que já estão conosco, porque admiro as pessoas que não só aqui na Europa, mas noutros continentes, estão conosco neste abençoado sábado. O tema que nós vamos abordar nesta manhã é um tema que vai ser baseado numa notícia do Vaticano News. E o título do sermão chama-se
a extinção da humanidade, sim ou não? Mas vamos continuar agora louvando o Senhor para podermos... um bocadinho mais. Isso para lá. Mais. Vamos então, estamos apenas aqui a afinar para que as coisas cheguem da melhor maneira, porque vocês são os melhores ouvintes e merecem a melhor qualidade. Quero também dizer que não estamos a transmitir em direto no YouTube, porque vimos que as gravações, como temos vindo a fazer, não ficam de boa qualidade. E então optámos por fazer a gravação e depois reproduzir. E esta tarde, talvez durante o dia de hoje, final do dia, nós teremos feita a reprodução. Vamos então cantar para louvor ao nosso Deus, e hoje, por uma questão logística, estamos sentados e vamos ficar sentados, mas vamos então cantar o hino 526, que é um hino bem conhecido de todos nós, porque nós queremos que neste mundo em que o homem está a querer fazer e esquecer a lei de Deus, nós queremos lembrá-la, sábado após sábado. Por isso vamos cantar a lei do meu Senhor. Vamos então ler a lei do Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Honra a teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. Diante desta verdade absoluta, sabendo nós que a lei de Deus, odiada pelo diabo e por aqueles que o servem, ela reflete o verdadeiro caráter do Deus Todo-Poderoso. E é neste preciso momento que nós queremos dobrar os nossos joelhos, invocando
para este encontro solene neste santo dia de adoração e de louvor. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui pela Tua infinita compaixão, graça e misericórdia. Nós estamos aqui porque Tu cuidastes de nós durante o período noturno e, querido Deus, nos mantens a vida e nos dás a saúde para podermos louvar-Te, adorar-Te em espírito e em verdade. Tu conheces todos aqueles e aquelas que já estão conosco, aqueles que se vão juntar e aqueles que mais tarde visualizarão a mensagem desta manhã. Querido Pai, para todos eles e também para nós, reclamamos o perdão dos nossos pecados e reclamamos que nos dês sabedoria divina para podermos andar nos Teus caminhos, não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda. Amorável Pai, ensina-nos como andar nos Teus doces caminhos e também ajudar outros para que o possam fazer. Queremos nesta manhã pedir-te que as pessoas não me vejam a mim, não ouçam a minha voz, porque eu quero que sejas visto em mim e que as palavras sejam tuas, para a edificação e para a glória de Jesus, aquele que é, que era e que muito em breve vai vir para nos levar com Ele e estabelecer o seu reino para sempre e eternamente. Amém. Gostaria que aqueles que o pudessem fazer buscassem as vossas Bíblias para este tema, que é um tema muito atual e que está a fazer correr muita tinta no mundo e na imprensa. Muita gente, e eu hoje irei falar apenas de um personagem de destaque, admirado e até por muita gente, ou pela grande maioria, idolatrado. E eu gostaria de iniciar esta mensagem de uma forma diferente daquilo que é meu hábito fazê-lo. E esta mensagem eu gostaria, porque tenho aqui a notícia à minha frente, gostaria que pudessem me acompanhar numa notícia de Francisco, o Bispo de Roma, e esta notícia foi publicada no dia 19, às 9h50 da manhã, e vamos ver então, aliás, eu estou a dizer o dia 19, não, no dia 16 de março, assim é que é, foi na audiência geral em 16 de março, e esta notícia está publicada em vários jornais,
nacionais e também internacionais e também nos jornais online. Uma notícia que a mídia destacou durante a semana que estamos a terminar. Eu vou ler na íntegra, vocês podem ver a notícia no Vaticano News, basta entrarem no Vaticano e vocês vão ver, não é uma notícia falsa, é mesmo da fonte do Vaticano. E ela diz o seguinte: Francisco, deter a guerra ou uma eventual catástrofe atómica nos extinguirá. E eu vou ler o desenvolvimento da notícia. Ele diz assim: a nossa imaginação parece cada vez mais centrada na representação de uma catástrofe final que nos extinguirá. O que acontece como uma eventual guerra atómica. No dia seguinte, ele abre aspas e fecha aspas, no dia seguinte, se ainda houver dias e seres humanos, teremos de começar do zero. Destruir tudo para começar do zero, disse o Papa na audiência geral desta quarta-feira. Continua a leitura, diz: a velhice, recurso para a juventude despreocupada, foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, 16/3 deste mesmo ano, claro, realizada na sala Paulo VI. A Bíblia nos diz, palavras, e agora citando as palavras dele, Deus estava tão amargurado por causa da maldade generalizada dos homens, que tinha-se tornado um estilo normal de vida, que pensou que tivesse cometido um erro ao criá-los e decidiu eliminá-los. Reparem que Francisco vai buscar um evento histórico, bíblico, passado, para mostrar algo que ele considera que pode acontecer no presente. E quero dizer-vos que esta notícia, eu não vou ler a notícia toda ela, mas é curioso quando ele diz: a nossa imaginação parece cada vez mais centrada na representação de uma catástrofe final que nos extinguirá, o que acontece como uma eventual guerra atómica. Ele está a falar aqui na possibilidade de uma guerra atómica, uma guerra nuclear. Mas quero-vos dizer que esta notícia, apesar de ter sido escrita e dita por ele durante esta semana, houve alguma coisa semelhante, parecida, que ele disse numa viagem quando visitou o Chile para os jornalistas que o acompanharam nesse mesmo avião. Vamos ler então o que ele disse em 2018 aos jornalistas quando viajava de Roma para o Chile. Vamos ver a notícia. Também tenho aqui a notícia comigo e diz o seguinte: rumo ao Chile, Papa diz temer uma guerra nuclear. Nós estamos a falar de 3 anos
antes de a Rússia invadir a Ucrânia. E ele disse em 2018, quando ia para o Chile, Papa diz temer guerra nuclear. E veja o que ele diz a seguir. Basta um incidente para ativar o gatilho. Todos nós sabemos o que é o gatilho. O gatilho é um pequeno instrumento que está na arma ou na G3 ou que vai dar ordem para bombardear, para atirar. E ele diz, basta um incidente para ativar o gatilho. Agora deixem-me falar-vos algo que ainda não havia acontecido no mundo quando ele falou estas palavras. E volto a dizer, estas palavras foram ditas em janeiro de 2018. Ele diz, basta um incidente. Nós sabemos que depois do ano 2018, nós tivemos um grande incidente pandémico no mundo que mexeu com a estrutura da vida de todos nós. Direitos que nós tínhamos foram perdidos. Fomos forçados a muitas coisas. Portanto, a pergunta que eu quero deixar no ar poderá ser a pandemia o dito gatilho? Também há uma outra coisa que eu gostaria de realçar. Há um outro gatilho que está a ser preparado e que vai contribuir, segundo ele, para esta guerra nuclear e atómica. E este gatilho vai ser, sem margem para qualquer dúvida, o ambiente. John Kerry disse há dias atrás: vamos deitar o Covid, vamos esquecer o Covid-19, vamos esquecer o ataque da Rússia à Ucrânia e vamos arranjar de emergência. Ele propôs uma reunião de emergência sobre o planeta Terra e sobre o ambiente, sobre os efeitos climáticos. Será este o gatilho? Bom, a história peço desculpa que as pessoas não sabem que nós estamos em direto e às vezes isto acontece. Espero que não volte a acontecer. E então, como estava a acabar de dizer, esta frase dele para mim tem um significado muito forte. Diz, basta um incidente para ativar o gatilho. Para ativar o gatilho.
Deixem-me ler um pouco mais a notícia, que diz assim ele. O Papa Francisco admitiu nesta segunda-feira, durante a viagem para o Chile, que teme uma guerra nuclear mundial. Palavras dele. Sim, eu tenho medo. E estamos no limite. Basta um incidente qualquer para ativar o gatilho da guerra, disse o líder católico. Precisamos de destruir as armas, trabalhar para o desarmamento nuclear, afirmou aos jornalistas que o acompanhavam no voo para o Chile. Francisco iniciou hoje uma viagem, naquele dia, ao Chile e Peru. No avião que o leva até Santiago, o Papa distribuiu uma foto de 2 irmãos vítimas do bombardeamento atómico em Nagasaki, no Japão, em 1945. Diz o fruto da guerra, disse o Papa. Ele levou consigo um menino que escapou daquela bomba atómica que foi lançada pelos Estados Unidos em Nagasaki e que destruiu. Ainda hoje se vê os efeitos dessa destruição. Mas o Papa levava com ele a imagem, a fotografia de um jornalista, uma foto que um jornalista tirou, de uma criança que levava o seu irmão que havia morrido numa mochila, uma criança de colo, e ele levava o seu irmão, já morto, já cadáver, na mochila, aguardando que aquela criança pudesse ser cremada segundo aquilo que aquela criança desejava. Repetir-se-á esta tragédia? Bom, gostaria de dizer aqui algo que muitas pessoas não sabem. E eu também tenho a notícia em meu poder. Ele diz aqui que o objetivo era, diz ele, o objetivo era acabar com as armas no mundo. Desarmar o mundo. E isso parece lógico e parece agradável, vindo do maior líder mundial, que governa uma das maiores religiões mundiais, a Igreja Católica Romana, e então parece bonito essas palavras. Acabar com as armas e acabar com a guerra. Mas como compreender esta notícia que saiu também em 2013? Opera Mundi, que é um jornal também online, diz: Banco do Vaticano, acionista da maior indústria de armas do mundo. Reparem que aquele que quer destruir e desarmar os países, o maior banco do mundo, o Vaticano, é o maior acionista do mundo da maior fábrica de armas. E essa fábrica de armas, nós podemos ler, talvez poucas pessoas saibam que a fábrica de armas Pietro Beretta Limitada, a maior indústria de armas do mundo, é controlada por uma holding S.p.A. Beretta e que o acionista maioritário dessa holding é o Vaticano.
Bom, cada um a entenda como quiser. Agora, há no ar uma pergunta que nós queremos responder à luz da Bíblia e só à luz da Escritura. Vai haver, sim ou não, uma extinção do ser humano e de todo o ser vivo na Terra? Vai desaparecer da Terra todo o ser vivente? Quero dizer-vos uma coisa. Eu gostaria de poder dizer que não. Mas a Bíblia não me permite essa afirmação. A Bíblia, pelo contrário, diz-nos que sim, que vai haver a extinção de todo o ser vivo no planeta Terra. Gostaria de recorrer um pouco à história passada. E quando falo na história passada, eu gostaria de falar naquilo que a Bíblia diz. Porque nada a não ser a Bíblia e a fonte do espírito de profecia que Deus deixou para os seus filhos fiéis, aceitarei além disso. Mas vamos então ver um pouco da história passada, porque a história passada vai nos fazer compreender a história futura. Gostaria de ler convosco no primeiro livro da Bíblia. Primeiro livro da Bíblia, aquilo que Deus disse a Adão e Eva quando os acabou de criar. E isso nós encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 28. Diz assim: E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: Fortificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente e está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Retenhamos esta ordem de Deus: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Este foi o plano original. Mas, neste plano original, entrou aquele que havia também no céu, frustrado de certa forma o plano divino. E esse é conhecido como a antiga serpente. E nós sabemos que ele frustrou o plano, levando o homem à desobediência, comendo da árvore que Deus havia dito que não deveriam comer, e a partir dali vieram as consequências. E, como consequências, aquele casal que Deus, havia criado como obra-prima das suas mãos, Deus vai ter que fazer com eles aquilo que era impensável alguma vez fazer. Mas o ato deles teve uma consequência, e a consequência nós encontramos-la
no capítulo 2, e aliás, o capítulo, desculpem, não é o capítulo 2, é o capítulo 3, e nós vamos ver então qual foi a consequência. Verso 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao derredor, para guardar o caminho da árvore da vida. Reparem que, quando Deus ordenou a Adão e Eva para que se multiplicassem e enchessem a terra, esta ordem foi dada dentro do jardim que estava no Éden. E que este jardim hoje está no céu e que em breve ele descerá porque ele foi tomado por Deus. Mas eu gostaria de realçar aqui uma coisa. A ordem foi dada no Éden, crescei e multiplicai-vos, mas a reprodução foi feita fora do Éden e com o Éden guardado por 2 querubins com espada inflamada. Ou seja, o lugar harmonioso e onde Deus se encontrava com os nossos primeiros pais, agora lhe estava vedado o acesso. E então é nesta terra que ele desenvolve a ordem do nosso Deus. E eu quero mostrar que essa multiplicação veio, como todos nós sabemos, não vamos falar sobre isso, mas veio trazer a morte à terra. E veio criar o primeiro mártir, que foi Abel. Caim matou Abel. E então, estas 2 gerações começaram a desenvolver-se, sobretudo como Caim foi morto. Aliás, como Abel foi morto, Caim começou a multiplicar-se sobre a terra. E vai dar numa geração que nós encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 6. E aqui nós vamos ver no capítulo 6 o que aconteceu a esta geração. Capítulo 6, a partir do versículo 2. Aliás, vamos ler a partir do versículo, para questão de tempo, vamos ler a partir do versículo 3. Deus faz o anúncio a Noé. E o anúncio foi este. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Deus agora põe em esta raça longeva um limite para que se arrependam e mudem o sentido da vida. Deus deu-lhe 120 anos. E durante estes 120 anos, Deus usou Noé, através da voz e através das mãos. Com a voz ele anunciava o que estava para vir, e com as mãos ele construía um refúgio para o que estava para vir, que era o dilúvio. Mas deixem-me continuar a ler ainda o versículo 7. O versículo 7 diz assim: e disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Quero dizer-vos
que esta, como nós há bocadinho lemos, diz que Francisco, o bispo de Roma, diz que Deus viu e se arrependeu. Eu não posso concordar com isso, porque Deus é omnisciente. Ou seja, quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, ele teve dificuldade em fazer-nos entender através da linguagem humana a tristeza de Deus, a olhar para as criaturas que saíram das suas mãos e que agora estavam tão distantes do caráter e da imagem do Criador. Deus pesou-lhe no seu coração, sentiu dor, sentiu mágoa, a olhar para aquela geração que ele queria que fosse uma geração santa, uma geração pura. Pesou-lhe em seu coração. E Deus anunciou a Noé: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Deus está a anunciar aqui a Noé a primeira extinção da vida humana, mas vida que não foi justificada, vida que não aceitaram o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque, na verdade, Deus não extinguiu na totalidade a raça humana. Porque Noé, os seus 3 filhos, as suas noras, a sua mulher, não foram extintos da face da terra. Porque Deus não age dessa forma. Deus não vai tratar os que servem como aqueles que não servem. É verdade que pode haver alguns que servem a Deus, que podem ser vítimas destas tragédias, como está a acontecer agora na Ucrânia e noutros países da Terra. Porque não é apenas a Ucrânia que está em guerra. Eu quero vos dizer que o mundo está em guerra. E a maior guerra é travada na tua e na minha mente, meu querido amigo, minha querida amiga. A maior guerra é se eu vou servir a Deus ou se eu continuo sem servir a Deus. E Deus anunciou, e quero vos dizer que tudo o que Deus anuncia, Deus cumpre. Mas quero vos dizer, há uma causa, houve uma causa tremenda para a extinção do homem e dos animais no planeta. E deixem-me ler aí o livro Patriarcas e Profetas na pasta, aí, por favor. Deixem-me ler mais uma vez o versículo 13. Aquilo que Deus disse a Noé, depois de lhe fazer o anúncio. Deixem-me ler o que Deus disse a Noé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. E agora notem o que Deus diz.
porque toda a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Pensem nestes versos e, sobretudo, neste verso 13. Deus não faz nada sem causa. E por isso ele disse a Noé: o fim de toda a carne é vindo. E esse fim veio com o dilúvio. Perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Ou seja, nunca foi plano de Deus desfazer o homem e torná-lo em pó. Nunca foi plano de Deus. Por isso, aquilo que Deus está aqui a dizer é muito sério e muito solene. Deixem-me então ler na página 92 e 93 do livro Patriarcas e Profetas. Diz em primeiro na página 92, diz assim: os homens daquela geração não eram todos na mais ampla acessão do termo idólatras. Muitos professavam ser adoradores de Deus. Pretendiam que seus ídolos eram representações da divindade e que por meio deles o povo poderia obter uma concepção mais clara do ser divino. Lembram daquilo que eu falei no sábado? Nimrod mandou construir a Torre de Babel. E a parte de cima da Torre de Babel era dedicada aos deuses que foram criados pelo homem, para que o homem desviasse o seu olhar para estes ídolos. Mas vamos continuar a ler agora. Diz assim: generalizando-se o pecado, pareceu cada vez menos maligno, e declararam finalmente que a lei divina não mais estava em vigor, que era contrária ao caráter de Deus, e que era contrário ao caráter de Deus castigar a transgressão, e negaram que seus juízos não viriam sobre a terra. Reparem que aquela geração antediluviana, eles mentalizaram-se que aqueles ídolos que eles tinham iriam protegê-los na hora da crise. Também acreditavam que Deus era bom demais para fazer aquilo que o louco Noé, passo a expressão, anunciava: destruir o mundo. E então eles também disseram que a lei de Deus não tinha como ser obedecida. Agora havia a lei dos homens que eram mais aceitáveis que a lei de Deus. E disseram que Deus não enviaria juízos sobre a humanidade, porque Ele era um Deus de misericórdia e compassivo. Porém, Deus havia dito a Noé: eu vou extinguir homens, animais, répteis, aves do céu. E vou, como diz o versículo 13, diz: porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. E, queridos amigos, quero-vos dizer que quando Deus anuncia, antes de anunciar,
há uma oportunidade. E essa oportunidade foi dada àquela geração. Como é que veio essa oportunidade? No versículo 14 do livro de Gênesis, Deus diz assim: faz para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Reparem que Deus disse a Noé: não olhes para aquilo que eles dizem, não olhes para aquilo que eles fazem, e muito menos não olhes para aquilo que eles pensam. Faz uma arca para ti. E Deus deu-lhe, inclusive, como deveria, que madeira usar, para ser uma madeira mais leve e uma madeira em que a água não entraria facilmente, a umidade dentro da arca. E Deus disse-lhe as medidas, inclusive, da arca. Ela deveria ter 150 metros de comprido. Deveria ter 29 metros de largura. E deveria ter 15 metros de altura. Deus diz: faz. E vocês sabem que era impossível construir tamanho barco ou tamanha arca e não se aperceberem. Deus deu uma oportunidade, mas aquilo que Noé anunciava e aquilo que Noé fazia, para eles era ridículo. E não só ridicularizavam aquilo que Noé dizia, mas ridicularizavam aquilo que Noé fazia. E a história repete-se hoje. Deus deu a oportunidade. Mas como não quiseram, no livro de Gênesis, no capítulo 7, veio o efeito e veio o cumprimento daquilo que Deus havia anunciado. E vamos agora ler estes dois versos, capítulo 7 de Gênesis e versículo 21 a 23. Diz assim: e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto ave como gado e de feras, e todo o réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. Tudo o que tinha fogo de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. 23. Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Por que é que eu estou a buscar-vos este exemplo? Porque, apesar de haver algumas teorias que dizem que a raça humana foi extinguida da face da terra já 5 vezes,
Isso não tem apoio bíblico. A única vez que a Bíblia nos mostra que houve uma extinção de seres vivos foi na altura do dilúvio. E nós sabemos que, pelas profecias bíblicas, ao fim de 6.000 anos de pecado, nós iremos ter o tempo de descanso, o 7º milénio. E antes de vir o 7º milénio, vai haver a extinção da raça humana. Mas o critério que Deus vai usar é exatamente aquele que Ele usou em relação ao dilúvio. Se você conhece a história do passado, você conhece como será a história futura. E agora, eu queria que nós pudéssemos ler, depois da extinção de tudo o que aconteceu no planeta Terra, houve um recomeço. Há sempre um recomeço no fim da extinção. E agora vamos ver esse recomeço. E esse recomeço nós vemos-lo no capítulo 9 do livro de Gênesis. E vamos ver que este recomeço começa da mesma maneira como começou a criação da Terra. Com as mesmas ordens, só com personagens diferentes. No começo do planeta Terra, os personagens centrais eram Adão e Eva. Agora, no recomeço, já não é Adão e Eva, já é Noé. E quero-vos dizer que Adão e Eva viveram quase até ao dilúvio. Mas importa agora realçar aqui algo que eu considero muito importante. Disse Deus a Noé. E vamos ler no versículo 1 e 2, vamos ler alguns versos muito importantes. Primeiro verso diz: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: fortificai, multiplicai-vos e enchei a terra. A mesma ordem, sem tirar nem pôr, que foi dada a Adão, foi dada a Noé. Mas, como Deus não deu apenas ordem a Noé, aliás, como Deus não deu apenas no início da criação apenas esta ordem a Adão: crescei e multiplicai-vos, ele deu-lhe outras ordens, também deu outras ordens a Noé. E vamos ver que ordens ele deu a Noé. Reparem que Deus, no Éden, mostrou a Adão e Eva qual era o alimento que eles deveriam comer para subsistência. E agora Noé vai receber ordem qual o alimento que eles agora deveriam comer a partir do momento em que estão a desenvolver uma nova criação. Porque Noé, sem dúvida alguma, foi ele que deu continuidade à segunda criação de Deus. E por isso nós vamos ver que ele dá-lhe algumas ordens, ele, o nosso Deus. O versículo 4 diz: a carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comerás. Reparem que é muito importante este verso.
E eu tenho uma mensagem, tenho um vídeo na internet, no YouTube e também no Facebook, em que respondo a uma pergunta que me foi feita. Se eu continuar a comer carne, poderei salvar-me? Pois bem, reparem que Deus preocupou-se. E eu não me quero agora deter nisto, porque para isso vocês poderão visualizar o vídeo. Mas vejamos agora o que mais Deus disse a Noé. Além do regime alimentar, reparem que mais ele disse a Noé. E agora vamos ler no versículo 6 e 7, vamos ver que disse mais Deus a Noé. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Deus está aqui, neste verso, a descrever de uma forma diferente o 6º mandamento que diz: não matarás. Ele está a dizer: ai daquele que vai derramar, que derrama o sangue do homem pelo homem. Portanto, Deus apresentou-lhe a alimentação na recriação, mas também lhe apresentou a lei que mais tarde vai ser escrita. Agora notem o que é que Deus mais disse a Noé. Versículo 8. E falou Deus a Noé e a seus filhos, dizendo: e eis que eu estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Reparem que Deus, da mesma maneira como fez um pacto com Adão e Eva, se eles se mantivessem fiéis, eles iriam passar a ser eternos. Também Deus prometeu a Noé que se eles fossem fiéis, eles iriam ver um sinal no céu, que era o arco-íris, de que nunca mais Deus iria destruir o mundo com o dilúvio. Mas deixem-me ler agora aqui, na Bíblia comentada, algo que eu acho muito importante. Palavras da mensageira do Senhor, referindo-se a estes versículos que eu acabei de ler. Diz assim a mensageira do Senhor: Noé teve medo. Depois de sair da arca, olhou Noé os fortes animais ferozes que com ele saíram. Olhou também para a sua família de apenas 8 pessoas e sentiu grande temor de que as feras fossem destruí-los. Mas o Senhor enviou um anjo a seu servo com a mensagem que nós acabamos de ler. E qual foi a mensagem que Deus deu a Noé? No versículo 2, ele disse-lhe: e o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave dos céus. Tudo se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos são entregues. Mas há uma coisa que agora Deus não disse a Noé, que disse que tinha dito a Adão. E o que é que Deus tinha dito a Adão? Deus tinha dito a Adão que ele teria domínio sobre todos os animais do campo. Porém, Deus não disse isso a Adão. Mas Deus disse a Adão que os protegeria da ferocidade dos animais, que eles não deveriam temer,
porque enquanto eles vivessem em fidelidade a Deus, Deus os protegeria. Mas, quero agora ler-vos. Da mesma maneira como a filiação, a prosperidade de Adão e Eva se corrompeu e se tornou uma geração violenta, má, adúltera, assim se passou com a geração de Noé. E nós vivemos ainda com os efeitos visíveis desta geração. Por isso, eu quero ler-vos algo que eu considero muito importante. Deus disse acerca da geração de Noé. Ezequiel 22, 26. Vamos ler o que Deus disse para compreendermos o que vai acontecer na terra. Ezequiel 22, 26 diz o seguinte. Okay? Vamos então ler agora Ezequiel 22, 20, que diz, aliás, 22, 26, diz assim: os seus sacerdotes violam a minha lei, profanam as minhas coisas santas, não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro, e de meus sábios escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a sua presa, para derramar sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. Deus diz: sacerdotes, povo, violentam as minhas leis, não discernem o que é santo do que é sagrado. Jeremias 14, 12 de Jeremias. Vejam como Deus comparou estas gerações, esta geração que vivemos, no capítulo 14, versículo 12. Vejamos o que Deus diz no versículo 12. Jeremias 14, 12. Notem o que Deus diz. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. Quando oferecerem holocaustos e ofertas de alimentos, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Esta geração, Deus promete que vai intervir, como interveio na geração antes do dilúvio, como interveio nas duas grandes cidades, Sodoma e Gomorra. E por isso, no versículo 18, ainda no versículo 18 de Jeremias, no mesmo capítulo, diz assim: se eu saio ao campo, eis ali mortos à espada. Se eu entro na cidade, e estão ali os debilitados pela fome. E até os profetas e sacerdotes percorrem uma terra que não conhecem. Portanto, vimos que Deus disse que vai vir o dia em que a pessoa, quando sai, vai ver mortos.
Mortos que foram mortos pelo efeito da guerra e pelo efeito da fome. E quero dizer-vos que nós estamos na guerra, mas vai vir a fome. Leiamos agora Jeremias, capítulo 4, verso 22. Jeremias 4, 22 diz o seguinte: deveras o meu povo está louco, já não me conhece, são filhos loucos e não entendidos, são sábios para fazer mal, mas não sabem fazer o bem. Portanto, Deus diz que esta geração é uma geração louca. E nós vemos hoje isso relatado, visto nas pessoas. É uma geração de loucos. A forma como se vestem, a forma como vivem, a forma como se expõem, a forma como pensam. É uma geração de loucos. E Deus vai mais longe. Notem o que Ele diz. E eu gostaria que vocês pudessem aperceber-se que esta geração não está melhor que estava a geração do dilúvio. Por isso Deus agora está a fazer um anúncio. Da mesma maneira como Ele anunciou, não é, que ia destruir a terra e destruir todo o ser vivo, Ele também faz outro anúncio agora para esta geração. E nós encontramos-lo em 2 de Pedro, no Novo Testamento. 2 de Pedro. Vamos ler o que Deus anunciou. Aquilo que Ele anunciou a Noé e ao mundo antediluviano cumpriu-se. E vamos ver agora aquilo que Ele anuncia em 2 de Pedro, no capítulo 3. E vamos ler do versículo 9 a 14. 3, 9 a 14. Ele diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. E eu quero sublinhar que em alguns você está ali. Você faz parte deste algum, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Ele não quer que você se perca. Por isso Ele primeiro faz o anúncio. E o anúncio nunca vem a seguir ao anúncio a destruição. Há um tempo. Deus deu a Noé 120 anos. Mas este anúncio já foi feito há mais de 2000 anos. Notem. Vamos continuar a ler. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. As pessoas não vão estar à espera. Ninguém estava à espera da pandemia. Ninguém estava à espera da guerra na Ucrânia. As coisas acontecem, pessoas estavam a dormir nas suas camas. À noite deitaram-se tranquilas e pela manhã estavam a ser bombardeadas. As coisas acontecem sem que sejam advertidos, a menos aqueles que confiam no Senhor. Esses o Senhor adverte. Agora nota o que ele diz. Mas o Senhor, verso 10. Mas o Senhor virá como o ladrão da noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo. E agora vem a parte fundamental. E os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Portanto, vimos que há um anúncio de uma extinção do planeta. A segunda extinção do planeta, da vida humana. Diz que a terra e as obras está-se a referir àquilo que os homens fazem, como os homens vivem.
diz que ela, o que é que vai acontecer à terra? Diz-nos, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Verso 12. Aguardando e apressando-nos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Portanto, nós vemos o anúncio. Então, se vemos o anúncio, agora não é dilúvio, agora vai ser fogo. Este é o anúncio. A raça humana vai ser extinguida pelo fogo. Mas notem o que nos diz o verso 13. E eu gostaria que essa fosse a minha e a sua esperança. Mas nós, Pedro, está-se a referir nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Portanto, ou você está no nós, ou você será extinguido da face da terra. Nós, diz a palavra. A que terra se está a referir Deus? Poderíamos fazer a pergunta: quando Deus anunciou a Noé que viria o dilúvio, a que terra se estava a referir? A terra que os nossos olhos veem, que nós calcamos, por onde andamos, mas se nós temos dúvida disso, eu quero tirar-vos essa dúvida, não com as minhas palavras, mas com o livro, na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, no capítulo 6, e o versículo 7 a 10 vai nos dizer que terra é esta. 6, capítulo 6, 7 a 10. E vamos ver então o que é que diz. 6, 7 a 10. Diz assim: porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição, e o seu fim é queimada. Esta terra vai ser queimada. E o que é mais arrepiante é que você pode ser queimado com a terra. Você pode ser queimada com a terra. Você pode extinguir-se com a terra e com tudo aquilo que ela tem. Vegetais, animais, répteis, aves dos céus. Tudo será extinguido de novo. Pela segunda e última vez na história do universo. Mas qual é a causa por que Deus vai destruir pela segunda vez esta terra? Já vimos que os líderes religiosos afastaram-se de tudo o que é santo, puseram as leis de Deus de lado, mas vamos ver o que é que diz Jeremias. No capítulo 8 de Jeremias e no versículo 5 a 7. Jeremias 8, 5 a 7. Que mensagem o Senhor nos está a transmitir para que abramos os nossos olhos. Jeremias 8, 5 a 7. Veja o que ele diz. Até a cegonha conhece os seus tempos determinados. E a rola, e o grô,
e a andorinha observa o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Reparem que Deus vai buscar 3 aves do céu e diz que elas conhecem os tempos. Mas o povo louco, como diz Jeremias, não conhece o tempo da visitação de Deus. Não entende aquilo que está escrito. Não crê naquilo que é pregado e anunciado pelos servos de Deus. Não quer mudar a vida. Não quer abrir a porta do coração a Deus. Então, já vimos a causa, agora vamos ver a oportunidade. Que oportunidade é que Deus deu a Noé? A oportunidade foi constrói uma arca. Então qual é a oportunidade que Deus me vai dar a mim e a vós? Essa oportunidade nós a encontramos lá. Nós a encontramos lá no capítulo 3 de Lucas. Capítulo 3 de Lucas. E vamos ver qual é a oportunidade. E essa oportunidade é revelada, é-nos anunciada pelo profeta João Batista. Vamos ver o que é que ele nos diz acerca da oportunidade. A Noé mandou construir uma arca. Que nos manda ele construir a nós? O que é que ele nos diz que nós temos que fazer neste tempo ainda de oportunidade? Capítulo 3, verso 9 e 10. Ele diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. E agora vem a parte fulcral. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? O que é que Noé, aliás, o que é que João Batista nos aconselha? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que é que isto quer dizer? Mostrem ao mundo e a Deus que estão arrependidos. Mostrem ao mundo e a Deus que vão mudar de vida. Porque os frutos demonstram aquilo que nós vivemos. Bom, se não aproveitarmos a oportunidade, o que é que disse João Batista? A machada ou o machado já está à raiz da árvore. E o que é que quer dizer? Quando o machado se aproxima da árvore, a sorte da árvore não é bom. A sorte da árvore é o fim dela. Então vamos ver o efeito. E vamos ver o efeito. E vocês hoje vão me dar tentar com mais 10 minutos concluir, quando não terei que fazer uma segunda mensagem. Mas vamos então ver o efeito. Jeremias 4, 22 a 27. Vamos então ver que aquilo que Francisco disse não se vai cumprir como ele disse, mas vai se cumprir. E eu quero então
meditar nestes versos de uma forma muito ponderada. Jeremias 4, diz ele assim, versículo 23 até ao versículo 27. Diz assim: observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. E agora vem aqui. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também a terra fértil, era um deserto. Era um deserto. E todas as cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor: toda esta terra será assolada, de todo, porém, não a consumirei. E eu estou a pensar que o tempo que ainda me falta para a conclusão vai além, talvez, da vossa paciência. E eu gostaria de voltar a este tema e vamos fazê-lo amanhã à noite. Mas queria apenas deixar no ar estes versos e sobretudo o verso 25. Observei, e eis que não havia homem algum, e que todas as aves do céu tinham fugido. Quando acontecerá? Ou já aconteceu? Estará para acontecer? Falta muito para que isto aconteça. Deixem-me ler na Bíblia Viva este mesmo verso. Bíblia Viva em Jeremias, no capítulo 4, e nós iremos concluir aqui, e você não vai poder perder a segunda parte. Prometemos que vamos fazê-la amanhã, por volta das 19h30. Mas deixem-me terminar com esta linguagem da Bíblia Viva. Diz assim: olhei para a terra e ela havia-se transformado em total confusão, completamente vazia. Olhei para os céus e estavam na mais ampla e completa escuridão. Olhei para as montanhas e elas tremiam. Olhei para os morros e eles estavam sendo sacudidos. Olhei em volta procurando alguém, mas todos os homens haviam desaparecido. No céu não havia uma ave sequer. Todas haviam fugido. Os vales da terra boa e produtiva
haviam-se transformado em desertos. Todas as cidades haviam sido derrubadas diante da presença do Senhor, por causa da ira que queimava como fogo. A promessa de destruição feita pelo Senhor é para toda a terra. Meu querido amigo, estas palavras podem parecer palavras duras, mas elas são palavras de misericórdia. Jesus veio aqui à terra para que tu não sejas reduzido a pó. O que é que tu vais escolher? Estamos sim à beira da extinção da humanidade. E aquilo que nós precisamos agarrar com todas as forças é a oportunidade. E a oportunidade é aquela que está e que Noé percebeu-se no livro de Hebreus, e termino com este verso. No livro de Hebreus, Noé não foi um marido egoísta, não foi um pai egoísta. Noé, diz-nos o capítulo 11 e no versículo 7, pela fé, Noé divina 11:7, pela fé, Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ainda não li, mas gostaria de ler nesta versão este mesmo verso. Diz que não é pela fé. Queridos amigos, eu queria dizer-vos uma coisa. Eu não sei se alguém dos meus está a visualizar. E se está a visualizar, eu dou graças a Deus. Mas não terá nenhum efeito se isso não desenvolver a oportunidade. E vou ler aqui nesta versão. Noé foi outro que confiou em Deus. Quando ouviu o aviso de Deus acerca do futuro, Noé creu nele, muito embora não houvesse então nenhum sinal de dilúvio, e sem perda de tempo construiu a arca e salvou a família. A crença de Noé em Deus estava em contraste direto com o pecado e a incredulidade do resto do mundo, que se recusava a obedecer, e por causa da sua fé, ele tornou-se um daqueles que Deus aceitou. Gostaria de terminar com um hino, e um hino que tem, em breve, terá um grande significado. Peguei-me aquilo e desliguei outra vez. Tem um grande significado, porque em breve as pessoas vão dizer: põe-me isso no 22. No volume, onde está o volume. Eu queria que
todos nós pudéssemos ouvir um hino que nós vamos cantar e depois faremos a oração, e quero dizer-vos que amanhã iremos concluir e ver como este mundo vai ser na sua plenitude destruído. Vamos então cantar só um momento, porque eu não queria que ter um pouco de paciência, que às vezes não conseguimos estar a fazer tudo ao mesmo tempo e queremos que o Espírito de Deus possa permanecer connosco e que tudo seja feito para a sua glória. Tenho que ver aqui o número, que eu não me recordo, que é o mercado e está vazio. Não me recordo do hino. Espero que vocês partilhem esta mensagem. Está a ser difícil, não sei qual é o título do hino, mas vamos lá chegar, embora eu não queria que é que ele aparece-me aqui com vários, cantarem várias pessoas e não me aparece. Vou ver só um bocadinho. Peço desculpa por este imprevisto, porque eu podia, foi o lapso meu não ter. Sim, é o hino 128. Em angústia e aflição.
já se escondem pelas rochas, fogem da destruição. O Rei bem-vindo, o Rei bem-vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei bem-vindo, o Rei bem-vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Já os salvos vão subindo, ouço o coro angelical, todo o céu está se abrindo, há um brilho sem igual, como um som de muitas águas, nós ouvimos ecoar, aleluias ao Cordeiro, nós já vamos para o lar. O Rei bem-vindo, o Rei bem-vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei bem-vindo, o Rei bem-vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Vamos, aqueles que o puderem fazer, dobrar os joelhos. Senhor nosso Deus, estivemos atentos e ouvimos os teus apelos. Tu nos falaste de uma forma clara nesta manhã e nos mostraste que se nós estamos no tempo da oportunidade e que se nós desprezarmos esta oportunidade, em breve sofreremos as consequências do efeito do juízo de Deus. Querido Pai, perdoa-nos, Senhor, o tempo que nós desperdiçamos ao longo da nossa vida. Ajuda-nos agora, no tempo que ainda nos resta, a procurar vivermos para Ti e vivermos para o próximo. Retira de nós, querido Deus, o mundo e coloca dentro de nós, Senhor, as coisas do céu. Abençoa todos aqueles e aquelas que nos estão a visualizar e aqueles que depois nos irão visualizar. Voltaremos, Senhor, amanhã à conclusão do tema. Pensei e creio, tenho a certeza que veio da tua parte, fazermos mais um direto para a conclusão. Porque, querido Deus, o melhor está para vir. Acompanha-nos ao longo deste dia, ajuda-nos a vigiar e orar, para não entrarmos em tentação e sair do teu repouso. Ajuda-nos a sermos cuidadosos com a conversação, para que não entremos e falemos das coisas desta terra, mas apenas das coisas do céu. Em nome de Jesus. Amém. Ver-nos-emos amanhã às 19h30, se Deus o permitir. Até lá, gozem do repouso de Deus.